Bom dia! Hoje eu vou contar um pouquinho sobre a história de um livro chamado Memórias do Mar, ao qual esse livro retrata o contexto da vida de Alan Curb. Alan Curb ele é um pai, um refugiado sírio, ao qual ele conta a sua história e a história de sua família, ao qual ele perdeu um menino, um filho de 3 anos para o mar. Ele tentava num processo em um barco fugir da Síria para buscar uma vida melhor na Europa, porém seu filho de 3 anos morreu afogado durante o percurso. No início do livro, ele fala um pouco sobre a sua infância, como se estivesse contando para o seu filho Marwan. Marwan era um menino de 3 anos que morreu durante o processo, ao qual ele sentia muita saudade e queria muito que tivesse vivido ao seu lado durante todo esse tempo, mas infelizmente teve a sua vida ceifada. Mas então, no início do livro, ele começa contando sobre a sua vida, de como ele era na sua infância. O pai do garoto começa a contar que quando eles eram crianças, durante a sua infância eles se encontravam na cidade de Homs, todos reunidos, sua família, seus irmãos e o seu avô, ao qual eles ficavam jogando e espalhando colchões pelos telhados da casa. E de manhã eles amanheciam e escutavam os sons das cabras de sua avó berrando, ao qual eles encontravam a brisa leve soando sobre eles, e eles ouviam o trintar das panelas de comida que a sua avó estava preparando. Ele cita ainda no texto ao qual ele tinha levado seu filho Marwan para conhecer a cidade de Homs e conhecer a fazenda do seu avô. Porém, ele era muito pequeno e ele não lembra. Porém, ele guardou essas memórias no coração dele e ele guarda eternamente elas. Ele conta um pouco sobre a saudade que se encontra em seu ser da cidade de Homs, e que era uma cidade velha, porém ela era uma cidade fervilhante, ao qual eles possuíam uma mesquita para os árabes muçulmanos e também para os seus vizinhos que eram cristãos, se encontrava uma igreja cristã ali perto. E era uma cidade cheia de pessoas, uma cidade que cheirava quibe frito. Era uma cidade que tinha um grande mercado, onde as pessoas vendiam joias, alimentos e pechinchavam por ali. Mas isso passou a ser um sonho, porque foge da realidade ao qual eles estavam vivendo durante aquele período, ao qual ele narra a sua infância e esse tempo passado, que está muito longe do seu presente. Porque agora só se vive de murmúrios, de reclamações e de medo e de inseguranças. Porque primeiro começaram os protestos, depois começou o exílio. Então eles começaram a viver em sofrimento. E eles começaram, a população, a sofrer com bombardeios dos políticos, das pessoas poderosas, de países em guerra, a fome e enterros de suas famílias. Eles também tiveram um único mundo que seu filho pôde conhecer. Marwan só teve a oportunidade de conhecer a cidade de Homs como uma cidade ao qual em cada rua se encontrava a mãe de seus amigos, a seus queridos, e o seu pai cita a tristeza de ver que a cidade de Homs não era mais a mesma. Aquela cidade velha, ao qual era mais ou menos um lar para eles. Era praticamente uma cidade de alegria, de amor e de carinho, um lugar onde você lembrava e via sua família. Passou a se tornar um lugar de morte, e um lugar totalmente diferente daquilo que eles tinha vivido um dia. E tem um versículo muito importante ao qual nós podemos citar. O livro me trouxe uma reflexão dos versículos bíblicos muito importantes, que são versículos chaves para a nossa vida. O pai de Marwan, ele fala que ele sentia saudade da cidade de Homs e o seu tempo de alegria, de euforia, o seu tempo de carinho, de amor, ao qual não era mais o mesmo. A cidade mudou, as pessoas mudaram, a vida ali não se encontrava mais a mesma. Então, um versículo que se encaixa nesse contexto é 1 Tessalonicenses 2,17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda para mais vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. O pai de Marwan, ele cita que ele guardava as memórias da cidade no coração, ele guardava a memória das pessoas, da qual ele amava demais no seu coração. E é exatamente o que diz no 1 Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração. E também acho que uma coisa muito legal que eu vi no livro foi que eles citam que havia em Homs, nessa cidade pequenininha e velha, a presença de mesquitas, mas também havia uma igreja cristã para os seus vizinhos. E eles demonstram respeito. Eles demonstram o quanto eles tinham amor e zelo ao próximo, porque eles tinham uma cultura totalmente diferente do que os cristãos, acredito eu, e valores e princípios aos quais se tornam também muito diferentes
cristãos, mas mesmo assim eles tinham uma igreja para eles. Então, na Bíblia, ainda assim temos um fato que cita, em 1 Pedro 2,17, tratem os outros como um devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E outro versículo em Mateus 7,12, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então eu vejo que eles demonstraram respeito. Por mais que eles tivessem uma visão e uma vida e uma cultura diferente, eles tiveram amor ao próximo, eles zelaram por ele e respeitaram eles independente de tudo.